Vamos lá, aula ao vivo, professor Luiz Carlos Noronha, de Física. Vamos falar hoje sobre gráfico de movimento retilíneo uniformemente variável, tá? Já temos aula disso, mas vamos hoje iniciar essa aula novamente aí de gráfico de movimento retilíneo uniformemente variável pelo Facebook Luiz Carlos Noronha. Diagramas horários do movimento uniformemente variável. Lembrando que nós estudamos o MRU, movimento retilíneo uniforme. Uniforme quer dizer o uniforme do time algo igual, o uniforme da escola algo igual. No caso, o igual seria a velocidade, que é a mesma, tá certo? Sempre a mesma velocidade, constante. E nós vimos também o segundo movimento, que é esse que nós vamos ver aqui no gráfico de hoje. Nós vamos rever o movimento retilíneo uniformemente variável. Como o nome diz, uniformemente varia. Nesse caso, quem varia é a velocidade. Ela vai mudando para 80, para 90, para 100. É uniformemente variável, tá? Então, existe o MRU, o movimento uniforme, velocidade a mesma, então o carro está na reta com a mesma velocidade, ou seja, constante. Existe o outro que a gente está vendo hoje aqui, que é o que a velocidade vai variando, ele vai aumentando a velocidade ou diminuindo, tá? Ele vai acelerando ou ele vai retardando. Então, observe que eu criei um novo conceito, acelerando ou retardando. Então, nós vamos ter a aceleração, tá? No movimento uniforme, velocidade constante, a aceleração é zero, tá? A aceleração da força resultante é zero, ok? Ela se anula, então a velocidade não muda. Quando eu piso no acelerador, a velocidade muda no carro. Então, para ser um movimento variável, tem que ter aceleração. E a gente vai ver agora o gráfico, né? Novamente o gráfico, vamos lá. Bom, primeiro vamos lembrar a equação de espaço, né? Do movimento variável, que é o sorvetão, né? No movimento uniforme era sorvete, né? No movimento uniforme variável é sorvetão, SO mais VOT mais AT2 sobre 2, ó. O T está aqui, ó, ao quadrado, ok? Então, diferente lá no MRU, a gente já viu essas fórmulas, tem a aula aí, é só assistir. S igual a SO mais VT era sorvete, era no uniforme, não tinha aceleração. Agora tem aceleração, como a gente já viu, então relembrando aqui antes de iniciar o gráfico, tá? Então o T é ao quadrado. Ora, quando eu tenho S espaço e T ao quadrado, significa que essa equação é do segundo grau. Então a equação do espaço em função do tempo aqui, a equação horária do espaço, é do segundo grau. E nós vimos na matemática, só relembrando, nós vimos na matemática, y igual a ax2 mais bx mais c, né? Ou ao contrário, c mais bx mais ax2, que essa é a equação do segundo grau. Se é a equação do segundo grau, a gente viu que o gráfico de y em função de x, ou seja, o diagrama de y em função de x, era uma parábola. Então, nós vamos ter no MRUV, toda vez que eu tiver espaço e função do tempo, eu vou ter uma parábola. Lembrando que quando a gente vê um gráfico, eu já disse isso para vocês, eu vou olhar qual é a grandeza física que está no eixo Y e qual é a grandeza física que está no eixo X. Eu não vou olhar para a figura do gráfico primeiro. Eu vou ver o que é que eu tenho no eixo X e no eixo Y. Olha o que eu estou botando aí para vocês aí acompanharem no gráfico. Está aí, ó. Tá aí. Então, esse gráfico, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um espaço e tenho um tempo. Eu tenho um espaço e tenho um tempo. Se eu tenho um espaço e tenho um tempo, eu vou ter um diagrama horário, tá certo? Espaço em função do tempo. Então, como é que vai ficar isso? Tá aqui, ó. Espaço em função do tempo. Eu vou ter uma parábola. Por que eu vou ter uma parábola? Porque é uma equação do segundo grau. Então, o espaço aqui, ó, é S no eixo Y e T no eixo X. Então, o espaço é em função do tempo. Por que ficou uma parábola? Porque a fórmula que a gente viu na aula de exercícios, na aula sem ser de gráfico de M, movimento retilíneo uniformemente variável,
era sorvetão, era t ao quadrado. Então, como t ao quadrado, me lembra o quê? Ó? A equação do segundo grau, que é uma parábola. A é uma parábola. Se a parábola for para cima, a aceleração é positiva, porque ela está do lado do tempo, tá certo? O tempo não tem, a gente não marca tempo negativo, e além do mais ele está ao quadrado, é positivo. Então, se a aceleração for positiva, a concavidade é para cima da parábola. Se a aceleração for negativa, a concavidade é para baixo, ok? Então, deixa eu apagar aqui, vocês estão aí acompanhando a aula direitinho. Essa aula vai ficar gravada aí, depois eu vou botar lá no nosso blog. É só pedir que eu mando o cartão virtual, você aperta e já cai direto nessas aulas, ok? É só ir no nosso zap. Vocês têm aí o meu zap, daqui a pouco a gente coloca aí de novo. Então tá aqui, ó. Beleza? Quando eu tiver um gráfico espaço em função do tempo e for uma parábola, eu já sei que é um MRUV, o movimento uniformemente variável. Se a parábola for para cima, a aceleração é positiva. Se a parábola for para baixo, a aceleração é negativa. Agora vamos falar mais um pouco. E a velocidade? Lembre-se, por convenção, observa aí no gráfico, ó, que essa primeira parte aqui, ó, por ter aqui essa linha verde, ó, essa primeira parte à esquerda aí do gráfico, ó, o espaço está diminuindo, o tempo está passando e ele está diminuindo as posições, ó. Está vindo para zero, está vindo diminuindo. Ó. Então, ele está no sentido contrário da trajetória. Então, eu digo que nesse pedaço aí, ele está no sentido contrário da trajetória, ele tem um movimento retrógrado, tá? E nesse caso aí, retardado. Por quê? Porque observe que ele vai freando, ó, ele para, né? Aqui no vértice da parábola é onde a velocidade se anula. Então, ele vem no sentido contrário da trajetória, uma velocidade negativa, e para, né? Quando para, a velocidade é zero, ele vai parar para mudar de sentido, ok? E depois, observe que depois de T1, ó, ele vai subindo, ele vai acompanhando, ele vai aumentando o espaço, ele vai aumentando a posição. Se vai aumentando a posição, significa então que ele está no mesmo sentido da trajetória. Então, a velocidade desse lado aqui, ó, ela é positiva, tá? Positiva. Então, desse lado direito, ela é positiva. Aí eu botei aqui embaixo, ó. Eu botei aqui embaixo, ó. O lado esquerdo é retrógrado, porque alguns chamam regressivo, né? Por que retrógrado? Porque as posições tá diminuindo o espaço, tá? E retardado, por que retardado? Porque ele vai chegar no ponto, no vértice da parábola, onde a velocidade é zero. Então, significa que esse carro vinha em movimento retardado, parou e mudou de sentido, ok? E nesse caso vai ser um movimento acelerado. Então, por essa parábola aqui, a gente observa, ó, que o lado esquerdo da parábola é um movimento retardado, ele está freando, e o lado direito é um movimento acelerado, ele está aumentando a sua velocidade, parou de zero e vai aumentando, ok? Então, isso serve tanto para o gráfico com a concavidade para cima, como com uma concavidade para baixo. O lado esquerdo é retardado, não importa se a concavidade é para cima ou para baixo, sempre é retardado, por esse motivo que eu coloquei aí para vocês, e agora eu estou dando um macete para simplificar, né, que a gente precisa também. E o lado direito, tanto a concavidade para cima ou para baixo, o lado direito da concavidade, como vocês estão vendo aí no desenho, ele é acelerado, sempre, tá? Então isso é importante a gente conhecer, porque pode vir uma questãozinha dessa de gráfico e a gente tem que ganhar tempo, principalmente em concurso, né, em Enem, vestibulares, a gente tem pouco tempo. Então, olha aí o que eu botei, fechando agora aí. Olha que é a informação. Qual é a primeira coisa que o professor Luiz Carlos disse quando você pegar um gráfico? Olha o que tem no eixo Y, S, olha o que tem no eixo X, T. ST, espaço e tempo. Ok? Espaço e tempo. Olha aqui, como no início aqui, ó, o S está no sentido contrário, está diminuindo as posições, tá? Então ele tem a velocidade negativa por conversão. Quando ele vem diminuindo as posições, ele sai do quilômetro 100, quilômetro 80, quilômetro 70, ele está vindo contrário à trajetória, a velocidade é negativa. Tá? Do lado direito, observe que aqui depois do ponto M, do tempo T1, ele está aumentando as posições, então a gente diz que a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, né?
tá certo? E observe que ele está subindo, ó, e a velocidade saiu, ele veio diminuindo, aqui a velocidade é 0, então para ele parar, o lado esquerdo na reta ele vinha com movimento no sentido contrário, ele vinha freando, retardado, ele para, se a velocidade é 0 parou, e ele volta acelerado. Então o lado esquerdo é retardado, o lado direito é acelerado. Você vê o gráfico com uma parábola, mas o carro não está numa parábola, ele está numa reta. O que significa essa parábola do espaço do tempo? Que ele está freando, para numa reta e depois sobe. Graficamente, espaço em função do tempo é que dá a parábola, mas ele está numa reta, ok? Então, lembre-se, o lado esquerdo da parábola é retardado, o lado direito da parábola é acelerado. E observem também, ó, que aqui o lado esquerdo, a velocidade de aceleração tem sinais contrários. Então ele é retardado. Quando tem o mesmo sinal, como do lado direito, ele é acelerado. E eu botei aqui para vocês aqui embaixo, ok? Estão vendo aí as anotações? Então esse é o gráfico do espaço em função do tempo. Como é que vai ser o gráfico do espaço em função do tempo no MRUV, no movimento variável? Uma parábola, certo? No vértice, eu botei aí, temos a velocidade igual a 0. Olha aí, vamos fazer esse exercíciozinho aí. Considere um carro parado, um exemplo, né? E abrindo o semáforo, abriu o sinal, o semáforo, né? Ele adotou aí como origem, começou a marcar o tempo quando o carro estava no sinal, então o sinal ali, aquela posição vai ser o espaço inicial, e ele acelera, botou uma aceleração constante, acelerou, tá? Até um certo ponto, então ele veio acelerando, depois começou a frear, freou. Aí ele quer saber como é que vai ser o gráfico, certo? E parou. Primeiro, ó, ele estava parado, a velocidade inicial é 0, ó. Como é que eu vou botar aí no gráfico? Qual que eu botei aí, ó? Construí o gráfico e botei quem? Espaço em função do tempo. Ele vai ser acelerado, se ele saiu, ele quer construir esse gráfico desse carro que parou no sinal e acelerou. Então ele vai ser acelerado, e vai no sentido das posições. Então a primeira parábola vai ser a parte direita da parábola. Eu vou desenhar a parte direita, foi o que eu fiz, ó. Entenderam? Porque o lado direito da parábola é retardado. Então ele acelerou. Só que depois ele começou a frear e parou lá na frente. Então o carro saiu no sinal, acelerou, depois viu que lá na frente tinha alguma coisa, ele começou a frear. Então essa outra parte do gráfico que ele começou a frear vai ser retardado. Se vai ser retardado, tem que ser o lado esquerdo. Olha aí o que eu botei, o lado esquerdo. Ok? Então eu tenho aí, esse era o gráfico de um carro saindo do sinal. Se cair no Enem, num concurso, é esse gráfico que representa um carro que estava parado no sinal, o sinal abriu, ele acelerou com aceleração constante, uma aceleração só foi mudando a velocidade, depois ele começou a frear. Então é esse gráfico aí, que é a junção dos dois que a gente falou. O lado direito, o acelerado, e o lado esquerdo, o retardado. Ok? Espaço em função do tempo. Ó, e ele parou lá, velocidade igual a 0, eu botei aí, ó, porque seria exatamente o vértice aqui, ele parou novamente, tá? Não confunda a trajetória com o gráfico. Lembre-se que isso está assim, que é espaço do tempo, mas o carro está parado no sinal, acelerou e começou a frear, ok? Ele está numa reta, não tem nada a ver, ele não está nessa parábola aí, desse gráfico. Aí é uma equação que representa isso que a gente viu já em outra aula, que é o espaço em função do tempo, que é o sorvetão t ao quadrado. Olha que questão boa aí, vamos fazer essa daí. Analise o diagrama da posição S em função de t, espaço em função de t, tá aí, espaço e tempo, tá? Analise o diagrama da posição S em função do tempo abaixo e assinale a alternativa correta. Pronto, aí ele deu esse gráfico e quer saber qual a letra A, B, C ou D representa, tá? Então, antes de ir para as alternativas, vamos voltar um pouquinho para o gráfico. Primeiro, quando eu vejo um gráfico em qualquer prova, biologia, geografia, matemática, física, química, eu vou olhar o quê? Eu não vou olhar para o desenho, eu vou olhar quais são as grandezas que tem no eixo X e no eixo Y. Por exemplo, fala de geografia, do eixo X, cidades, no eixo Y, número de habitantes, eu tenho que saber o que é que eles estão falando, tá certo?
Então, nesse caso da física, o que é que ele tem aí? Ele tem no eixo YS, significa espaço, no eixo X, tempo. Então, eu tenho espaço em função do tempo. Eu tenho espaço em função do tempo, tá certo? Se eu tenho espaço em função do tempo e tenho uma parábola, significa que o T está o quê? Ao quadrado. Então é sorvetão, eu já sei que é um carro numa reta acelerando ou freando. Nesse caso aí, como é o lado direito da parábola, eu já sei que ele está acelerando, tá certo? Professor, e se fosse uma reta? Se fosse uma reta, espaço no tempo fosse uma reta, reta é primeiro grau. Aí a fórmula do solvete é S igual a SO mais VT, solvete, T elevado a 1. Aí já é movimento uniforme, velocidade constante, sempre a mesma. Nós vimos em outra aula, é só assistir aí, ok? Eu mandei para vocês e tem aí no nosso blog. Nosso blog tem mais de 1000 aulas, todas as disciplinas aí, o blog do professor Luiz Carlos, Luiz com S, ok? Então, pessoal, se você analisar esse diagrama aí, ó, só em olhar isso, antes de ir para as alternativas, eu sei que é espaço em função do tempo. E é uma parábola, então é o MR e o V, ou seja, a velocidade desse móvel está mudando. E como é o lado direito da parábola, eu vou até continuar a parábola, ó, eu vou fazer aqui a parábola. Se eu fosse desenhar a parábola, como é que eu fazia aí? Bora lá, como é que eu ia fazer se eu fosse desenhar a parábola? Ó, se eu fosse desenhar, deixa eu pegar aqui. Pronto, se eu fosse desenhar aqui a parábola, ó, eu ia desenhar esse lado esquerdo, está aqui o lado direito. Perdão, deixa eu apagar aqui. Opções, apagar. Eu ia continuar a parábola aqui, ó. Pronto, ó. Esse aqui é o lado esquerdo, ele estava retardado, que a gente viu. Esse lado direito é o acelerado, certo? Lógico que eu continuei essa parábola, mas nesse caso aqui não teria sentido, que eu estaria o tempo negativo. Eu só continuei ela para lembrar vocês que essa parte que ele deu representa o lado direito, então representa o movimento acelerado. E como está aumentando as posições, a velocidade é positiva, então o S está aumentando, né? Então ele está aí no movimento progressivo, ok? Então deixa eu apagar. E vamos voltar agora a reler a questão. No concurso, numa prova, a gente lê a segunda vez e vai para as opções. Analise o diagrama da posição em função do tempo abaixo e assinale a alternativa correta. Então está aqui, ó, espaço em função do tempo. Deu uma equação aqui, a parábola. Qual é a opção que eu vou marcar? O movimento descrito pelo gráfico acima é de velocidade constante? Não. Para ser velocidade constante, não é S em função do tempo, tinha que ser uma reta. Quando é S, se for uma reta, é porque a velocidade é constante. Então não é a letra A, tá certo? Letra B. O movimento descrito pelo gráfico acima, a velocidade é crescente e a aceleração é constante. A aceleração é constante, sim, ok? Por que eu sei que a aceleração é constante? Porque é uma parábola, t ao quadrado, tá? Então, ou eu tenho uma reta, que a aceleração é zero, ou eu tenho uma parábola que a aceleração é constante. Para a aceleração variar, como eu posso variar a aceleração do meu carro, acelerar mais ou menos, eu não tenho esse gráfico aí. Eu teria para cada intervalo desse que eu acelero numa viagem, eu ia cortando intervalos pequenos e ia fazendo vários MR ou V, ok? Letra C, então letra B está correta. Letra C, no movimento está escrito pelo gráfico a velocidade é constante. Não, a velocidade não é constante, tá certo? Letra D, o móvel representado pelo gráfico acima se encontra em processo de frenagem. Não, ele está ao lado direito da parábola, ele está acelerado, está aumentando as suas posições. Então, correta a letra B de bola, ok? Um exemplozinho, e é importante a gente aprender essa questãozinha aí de gráfico. E gráfico a gente vai aprendendo com o tempo, né? Agora, a gente viu o gráfico S em função de T, tá? Mas nós temos, vai mudando a posição dele, né? Se eu estou acelerando, vai mudando a velocidade e tem a aceleração. Então, eu vi espaço em função do tempo. Agora eu vou ver o gráfico da velocidade, tá? Como era que era o gráfico da velocidade em função do tempo do MRU? Constante. Uma reta constante, que a velocidade lá não mudava, era uniforme, quer dizer, igual. Igual a velocidade é que era igual. Mas aqui, qual é a fórmula da velocidade? Ó, V igual a VO mais AT. Lembram? No MRUV, a equação era V igual a VO mais AT, ok? V igual a VO mais AT. Essa era
a equação da velocidade, ok? V igual a VO mais AT. Ora, essa equação aí, ela é do primeiro grau, o T está elevado a 1, ó, tá certo? O T está elevado a 1, não está ao quadrado como na do espaço que era sobretão. S igual a SO, mais VOT, mais AT2 sobre 2, T era ao quadrado. Como o T era ao quadrado, o espaço ficou uma parábola. Aqui o T está elevado a 1, ó. A fórmula é AT1, né? O 1 a gente nem coloca, né? Tá certo? Então, ó, é V igual a VO mais AT, T elevado a 1. Então, essa equação é de quê, ó? Lembra o quê? Uma reta. Lembra? Y igual a AX mais B, ou B mais AX. Então, quando eu tenho Y em função de X e X está elevado a 1, ó, a gente nem coloca esse 1, a gente sabe que é uma reta. Se fosse a X2, é uma parábola, a gente achou X', X2', lembra? Então, aqui eu vou ter a equação de uma reta. A equação de uma reta. Ok? Então, tá aí, o gráfico vai ser o quê? Uma reta. Se a reta for crescente, a aceleração é positiva. Se ela for decrescente, a aceleração é negativa. Ou seja, se for uma reta assim, como essa aí que eu botei, ok? Eu vou ter aí uma aceleração crescente, tá? O movimento vai ser o quê? No início aqui, ó, nós vamos ter, nesse caso aqui, ó, eu vou ter uma velocidade negativa e depois em T1 eu vou ter a velocidade zero, então ele está freando, é retardado. Então no início aqui eu vou ter um movimento retardado, depois ó, a velocidade sai de zero ó, e vai aumentando, ó, vai aumentando, né? Vai aumentando, ó. Quando chega aqui num certo tempo, ó, ela está lá em cima. Então a velocidade aumenta, o tempo aumenta. Então do lado de cá ele vai ser, ó, botei aí, ó, ele vai ser acelerado. Então deixa eu apagar aí, para a gente entender bem direitinho. Então, ó, nesse primeiro, como a velocidade está aqui embaixo é negativa, a gente sabe que esse movimento é chamado retrógrado, alguns chamam regressivo. E nesse lado aqui, como a velocidade é positiva, ó, a partir de T1 a velocidade está aqui em cima, né, positiva, então ele é progressivo. E por que esse aqui é retardado? Porque ele sai de um certo valor VO e vem para zero, ó, então ele está freando. Zero significa aqui, ó, se aqui a velocidade aqui é zero, significa que ele está freando, então ele é retardado. E de T1 em diante, ó, a velocidade vai lá para cima, ó, ela vai lá para cima, ó. Se ela vai lá para cima, ele é acelerado, ok? Então é importante saber que esse gráfico, no início ele é retardado, sai num certo valor VO negativo. Negativo significa só que vem no sentido contrário da trajetória, não significa que está devagar, ele vem com uma certa velocidade, porque ele foi para a velocidade zero e depois acelera. Então, velocidade em função do tempo, quando vier uma reta aqui inclinada, nós vamos ter um MR e o V, aceleração maior do que zero, crescente, e aqui decrescente. Observe que nesses dois casos aqui, ó, ele veio de VO, né? O sinal negativo ele tinha que ter uma aceleração positiva, sinais contrários para ser retardado, e aqui aceleração e velocidade positiva, meio sinal, ele é acelerado. Então o que é que mudou? Que no espaço, toda vez que eu pegar um gráfico, não esqueçam isso, toda vez que aparecer um gráfico, não importa se é biologia, matemática, química, geografia, você vai ver o que tem no eixo Y e o que tem no eixo X. Observe aqui, ó, no eixo Y eu tenho velocidade, no eixo X eu tenho um tempo, tá? Então, velocidade e tempo. Observe que a velocidade está mudando, para cada tempo, ó, ela tem um valor diferente, então ela está variando. Se ela está variando, ela não pode ser uniforme, ela só pode ser o quê? Variável, ok? Então, quando eu tenho no uniforme, quando eu tinha V em função do T, do jeito que está aí, a velocidade era constante, era o gráfico reto de uma constante. Aqui não, a velocidade vai mudando, então tem que ser uma reta inclinada, ok? Então pronto, tá aí, ó. A tangente desse ângulo aqui, ó, a gente já viu isso na aula passada, tem aí nos gráficos, me dá a aceleração, tá aí o T, ó. Se eu quiser achar a aceleração, é só achar a tangente. Quem é a tangente? Você vai formar um triângulo, nós vimos aqui na aula passada, tem gravado, é só dividir a altura pela base, ou seja, o cateto oposto pelo cateto adjacente, ok? Então, não esquecer isso daí.
aceleração. E como vai ser o gráfico da aceleração? Eu disse que no MRUV, para a velocidade mudar, eu piso no acelerador. Agora eu piso no acelerador e deixo um só. Então ela vai ser constante e está aí o gráfico. Se eu tenho A em função de T, ó, A em função de T, já mudou as grandezas, muda o gráfico, é constante. Se for V novamente aqui em cima, ó, ele já é variável, porque a velocidade tem que ir mudando, ok? Então esses são os 3 gráficos do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Sim, aí se você calcular a área desse gráfico da aceleração, essa área aqui, ó, que é nesse caso aqui é um retângulo base vezes altura, vai dar de quanto variou a velocidade, ok? Então se você manteve uma aceleração lá constante de 5 o valor da aceleração durante 4 segundos, é só multiplicar 5 vezes 4, 20. Em 4 segundos, essa aceleração constante de 5 vezes 4, 20, vai fazer sua velocidade mudar de 20, tá? Se era 80, vai para 100. Então, na hora que você acelera, vai mudar a velocidade. E é só achar a área no gráfico que você vê de quanto variou essa velocidade. Beleza? Então, essas informações aí é importante. Eu vou depois... É bom sempre copiarem, né? Estudinho, por isso que eu gosto que copiem, né? Tem gente que eu dei, manda a foto para mim, né? Copiando, que na hora que eu copio os slides, tudo direitinho, a gente aprende mais ainda. Vamos fazer um exercíciozinho, um exemplozinho. Observe o gráfico de velocidade em função do tempo mostrado a seguir. Em relação ao movimento descrito por esse gráfico, assinale a alternativa correta. Está aqui, ó. Velocidade e tempo. Velocidade e tempo, tá? O gráfico é constante? Não. Se fosse constante, seria movimento uniforme, né? MRU, tá? Ele estaria numa reta com a mesma velocidade. Mas ele não é constante, ele está inclinado. Então a velocidade, o tempo passa e a velocidade está mudando. Então se a velocidade está mudando, é um MRUV variável, tá? Então já sei que é um movimento variável, ok? Tá aí, ó, a velocidade muda para cada instante aqui, ó. Eu tenho um V, no outro T1, T2 eu tenho outro V, no outro instante T eu tenho outro V, então a velocidade está mudando. Para cada instante a velocidade muda, então é um movimento variável. E a gente já tinha visto isso há pouco tempo. Então é um MRUV. Aí ele pergunta, ó, observa o gráfico da velocidade em função do tempo a seguir. Em relação ao movimento descrito por esse gráfico, assinale somente a alternativa correta. Então, olha lá. Toda vez que eu pego um gráfico, eu vejo o que eu tenho aqui e aqui, V e T. V e T só pode ser uma reta parada, que é um MRU, velocidade não muda, ou ela é inclinada, velocidade mudando. Então, eu sei que ela está mudando. Qual é a opção? Trata-se de um movimento regressivo. Não, pessoal. Regressivo ou retrógrado é quando a velocidade é negativa. Nesse caso, observe que a velocidade está toda acima do eixo, né? Está no eixo Y, mas está toda acima do eixo do tempo, está lá para cima, então ela é positiva. Se ela é positiva, significa que o móvel está no mesmo sentido da trajetória, está aumentando as suas posições. Então ele é progressivo, tá? Se tivesse vindo no sentido contrário, ele estava lá na parte de baixo, na parte negativa, então seria retrógrado ou regressivo, tá? Então, a questão letra B, trata-se de um movimento progressivo? Sim. Com aceleração constante? Sim. Porque no MRUV a velocidade muda, mas muda uniformemente. Ou seja, sai de 80 para 90, para 100, para 110, sai uniformemente. Para isso acontecer, a aceleração constante é que garante essa mudança uniformemente. Ok? Então, letra B, trata-se de um movimento progressivo com aceleração constante, ok? Trata-se de um movimento progressivo com velocidade constante, beleza? Bom, só botar aqui o nosso zap, vocês têm aí, né? 99820967, tá? Então eu mando o cartão digital, você aperta, assiste a aulas aí direto, né? As aulas aí do professor Luiz Carlos Noronha, ok? Vamos ficar aí pequenininho. Vamos voltar para cá. Pronto, vamos fazer agora uma questão, mais uma questãozinha agora com números, tá? Na parte de matemática, que é importante também a gente mexer com a matemática, tá? Ele diz o seguinte:
Foi a questão lá da PUC, ó. O gráfico mostra a velocidade em função do tempo de dois objetos em movimento em linha reta, que partem da mesma posição. Aí tá aqui, ó, o gráfico, ó. Eu tenho um V em função de quê? De T. Velocidade em função do tempo. Aí eu tenho aqui A e tenho aqui B. Observe que são dois móveis, o A e o B, tá certo? Aí eu pergunto, em que instante os móveis A e B novamente se encontram? Então eles saíram do mesmo canto, foram embora, e ele disse que lá na frente vão se encontrar. Ele quer saber em que instante vão se encontrar. Ora, para algo se encontrar, eu vou ter que estar no mesmo local, lógico. Se eu marcar um encontro com o meu irmão, eu vou para um canto, ele vai para o outro, não vai haver encontro. Se ele marcou um encontro do shopping, os dois vão se encontrar no mesmo canto, no shopping, tá certo? É a mesma posição. Então, o que é que eu vou ter que achar? Eu vou achar a equação horária de A, o S de A, o S de B e vou igualar. Nós já fizemos esse exercício na aula de MRUV sem ser a parte de gráfico. Estamos fazendo agora ele com gráfico. Só que ele não deu a equação horária, eu vou ter que tirar do gráfico. Então vamos pegar o A isolado e depois vamos isolar o B. Então como esse exercício aqui tem dois gráficos, ele deu dois carros, eu vou achar a equação horária do carro A, depois vou achar do carro B e vou igualar a posição e resolver a matemática. Porque se eles vão se encontrar, as posições deles têm que ser a mesma. Essa é o X da questão. Como é que eu vou achar a equação do móvel A? Vamos lá. Eu botei aqui, ó. Resolução. Calculando a aceleração de A e de B. Vamos calcular de A e de B a aceleração de cada um. Depois eu vou igualar as equações, né? Como é que eu acho a de A? Lembra, tá vendo aí o gráfico de A? Como é que eu acho a aceleração? Nós vimos, é a altura sobre a base. Eu vou pegar um triângulo lá no A que me dê altura e base, que me dê cateto oposto e cateto adjacente, é a tangente do ângulo. Como é que eu acho a de A? Ó, A vai ser 12 menos 0 dividido por 5. Vamos voltar para o gráfico? Vamos, professor. Ó, o móvel A está aqui, ó. Ele sai de 0, a velocidade, ó, e vai até 12. Então vai ser 12 menos 0. A aceleração é ΔV sobre ΔT, é o que variou a velocidade no tempo. Então ele saiu de 0 até 12. E o tempo? Ele saiu de 0 até 5. Então vai ser 5 menos 0, foi o que eu botei, ó. Como é que eu acho a aceleração? É a tangente, mas a aceleração não varia a velocidade. Então a velocidade saiu de 0 a 12 no gráfico, vai ser 12 menos 0. E o tempo saiu de 0 a 5, 5 menos 0. Então vai ficar 12 menos 0, 12, dividido por 5, a aceleração vai dar 2,4. 12 dividido por 5 para 2,4. Só que agora eu vou achar a de B. Vamos voltar para o gráfico de B, ó. B, ó. B saiu de quanto? Ó, B, agora é B, ó. B saiu, a velocidade variou de quanto? De 8 a 12. Então, quanto vai ser essa altura? 12 menos 8. E saiu também de 0 a 5. Então, vai ser, ó, como é que eu acho a de B? 12 menos 8, 5 menos 0, a mesma coisa. Então, 12 menos 8 dá 4, dividido por 5 dá 0,8. Achei as duas acelerações. Possa ser que no Enem, na prova, peça só aceleração. Aí eu pedi mais coisa, mas pode ser que o cálculo seja só esse. Ou seja, pessoal, você olha para um gráfico, ó, olha para o gráfico, deixa eu só apagar aqui. E eu tenho o quê? Velocidade. A velocidade de A saiu de quanto? De 0 a 12. Então, variou 12. Em quanto tempo? 5. Então, vai ser 12 dividido por 5. Como é que eu acho a aceleração de B? A velocidade de B começou em 8, ó, e parou em 12. Então, vai ser 12 menos 8, que variou a velocidade, em 5 segundos também. 12 menos 8 dividido por 5. Está aqui a resposta. Está aqui, 2,4 e 0,8. Ok? Então, ele quer que os móveis se encontrem. Para você marcar o encontro, tem que estar na mesma posição. Então, eu vou ter que pegar o sorvetão de A e o sorvetão de B. Foi o que eu fiz, ó. Quando foi o sorvetão de A, eles saíram da mesma posição, então corta, né? VO de A é 0, 0 vezes T vai dar 0. A aceleração de A eu achei aqui, ó, foi 2,4. Então, no lugar de A, eu vou botar 2,4. E a de B foi 0,8 e a velocidade inicial de B foi 8. Então vai cair aqui na equação, ó.
essa equaçãozinha, que aí requer matemática, a gente vai ter que refazer essas contas, corta o t vai dar 10 segundos. Se você não entendeu essa parte de matemática, nós vamos ter oportunidade, vocês podem procurar, e a gente já fez algumas contas e vamos fazer mais detalhada aí para vocês, ok? Então, essa questão aí, eu tinha que usar a fórmula sorvetão, porque a velocidade está variando. No lugar de VO de B, ó, eu botei 8, ó, então ficou 8 vezes T, e no lugar de A de B eu botei 0,8, ficou 0,8 sobre 2. O de A também, VO é 0, dá 0, no lugar de A eu botei 2,4. Então eu igualei os dois porque eles querem a posição. Aqui nós vamos, corta um T aqui com esse, né? 1,6 dividido por 2. Aí vai dar 0,8, passa para lá dividindo, 8 dividido por 0,8, 10, dá uma conta do outro mundo. Beleza? Então o que é que vocês estão vendo aí? Que a gente tem condição de olhar esses gráficos, refazer, copiar, tudo a gente vai aprendendo com o passar do tempo, ok? Lembrando também, pessoal, que sempre a gente tem essas aulas aí no nosso blog, você vai assistindo, quanto mais aulas a gente for assistindo, a gente vai aprendendo com o tempo, tudo é prática. Se eu vou andar de bicicleta, tudo é prática. Quanto mais bicicleta eu andar, melhor, ok? Tudo na vida a gente tem que praticar. E lembre-se que tem muitas aulas minhas aí, ó. É só ir aí no Zap, né? No meu Zap, pede lá, quem não pediu, eu já mandei o cartão, você recebe um cartão digital, aperta, já cai direto nas aulas, e tem todas as disciplinas para vocês estudarem, tá? E um ajuda o outro. Agora a gente tem que estudar, aproveitar para estudar, não pode parar, ok? Então um grande abraço aí, e vamos